Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O Patrick e eu começamos a namorar muito jovens. Tudo começou na escola, ele o meu primeiro namorado, eu a sua primeira namorada. E aos 15 anos tivemos a nossa primeira vez. E tudo aconteceu na casa dele. E quando a mãe do meu namorado chegou, eu estava colocando a minha calça. E a dona Isa ficou indignada com o nosso comportamento e nos chamou para uma conversa. Ela foi direta e deixou claro que não iria segurar aquela bomba sozinha. E disse que a minha mãe seria informada, pois caso algo acontecesse, ela também precisaria estar ciente. A mãe do meu namorado estava completamente preocupada e falou que estávamos sendo apressadinhos demais e que na vida tudo tinha um tempo. E quando ela esfriou a cabeça, nos abraçou. Disse que nos amava e que a gente só precisava ter juízo e aprender a se proteger. Mas aquilo seria assunto para uma outra hora. Agora, diferente da mãe do Patrick, a minha mãe fez um escândalo. Ela me bateu, disse que eu estava me comportando como uma garota fácil e que agora ele tinha conseguido o que queria e eu iria sofrer as consequências e ainda ficar mal falada. A mamãe me colocou de castigo por uns bons 3 meses e eu só saía para ir para a escola e nada mais. Mas como o Patrick estava apaixonado por mim, ele convenceu a dona Isa, que teve uma conversa madura com a minha mãe. E depois disso, consegui a minha liberdade de volta e pude sair de casa e retomar o namoro com ele. No entanto, toda vez que eu chegava em casa, a minha mãe perguntava se eu tinha transado com o meu namorado. E a mamãe ficou, um pouco paranoica. Ela só parou quando o papai pediu para que ela me respeitasse. O meu pai sempre foi mais do tipo amigo, meu parceiro. Ele me entendia, me orientava na vida, me incentivando a focar nos estudos, no que eu queria ser, e a nossa conversa era bem mais proveitosa. Terminei o ensino médio e entrei para a faculdade, assim como o Patrick. A diferença é que ele começou a trabalhar na empresa do pai dele. O meu namorado sempre foi muito responsável e gostava de ter compromissos. E de tanto ele ficar falando que eu também podia trabalhar e que não iria atrapalhar em nada os estudos, eu tomei a grande decisão de procurar por um emprego. Os meus pais não aprovaram a minha decisão, mas com um jeitinho eu consegui convencê-los. E o meu próprio pai foi quem conseguiu uma vaga para mim na empresa onde ele era diretor. E eu fiquei super feliz da vida. E eu descobri que uma das coisas mais maravilhosas é ter liberdade financeira. Poder ter o seu próprio dinheiro, comprar as suas coisas, sem precisar esperar que alguém ache o que você está pedindo é realmente importante. Bom, e outra vez o Patrick estava certo. O nosso namoro sempre foi muito maduro, cheio de conversas, sem brigas ou desconfianças. Mas de repente o meu namorado começou a implicar com o primo dele, o Renan. E olha que os dois só viviam juntos, andando de carro para cima e para baixo. Mas depois que tivemos um almoço de família na chácara dos avós do Patrick, e o primo dele ficou me encarando e dizendo para o meu namorado que se ele terminasse comigo, ele iria fazer de tudo para me conquistar. Olha,
gerou um estranhamento entre os dois. E sinceramente, eu não gostava do Renan. Eu sempre achei ele muito metido a garanhão pegador e principalmente fura-olho. Ele sempre está metido nos términos dos casais que eu conheço. E por isso, confiança zero para ele. Mas ele era tão cara de pau que me parava na rua e onde me via me oferecia carona, me chamava de amor de mulher dos sonhos dele e eu vivia fugindo daquela perseguição. E quando o Patrick completou 23 anos, os seus primos se reuniram para fazer uma festa. Ele é o mais novo entre eles. E os rapazes decidiram organizar uma festa só para homens, onde as esposas e as namoradas não poderiam participar. E foi uma coisa bem machista mesmo, sabe? E nós ficamos chateadas porque queríamos estar com eles. Mas enfim, o Patrick não queria participar. Ele disse aos primos que gostaria de comemorar aquele dia comigo e com os pais dele, mas ninguém deu ouvidos e organizaram a festa para o sábado, começando na sexta, e deixaram bem claro que o meu namorado só ficaria livre para mim no domingo. E não teve jeito. No dia do aniversário do Patrick, os primos passaram bem cedo na casa dele e o levaram para onde seria a festa. E só consegui falar com o meu namorado pelo telefone. E no meio da nossa conversa, um dos rapazes tomou o telefone da mão dele, dizendo que agora ele estava ocupado e que eu só o teria novamente no domingo. Então desligaram o telefone na minha cara. E eu fiquei o final de semana todinho sem o meu namorado. Mas aproveitei para sair com as amigas, colocar os assuntos em dia e no domingo, conforme o prometido, o Patrick apareceu na minha casa de surpresa, porque eu estava esperando ele bem mais tarde. Mas o meu namorado disse que já estava enjoado de tanta bagunça e o que ele queria mesmo era ficar comigo. Bom, ele não me contou muito sobre a festa, disse apenas que tinha muita bebida e que ele bebeu muito, mas que não iria nunca mais repetir aquela façanha. O meu namorado me convidou para um jantar, pois gostaria de comemorar comigo. Mas antes eu entreguei o presente que tinha comprado, um relógio exatamente do jeito que ele queria. E o Patrick ficou muito emocionado com o presente e disse que eu era a melhor namorada do mundo e tinha certeza de que eu era para sempre. Então me pediu em casamento naquela mesma noite. E eu aceitei. Tudo estava fluindo maravilhosamente bem entre nós. Os nossos pais ficaram felizes com a nossa decisão. Mas quem não gostou muito foi o Renan, o primo dele. E um dia ele ficou me esperando no portão da minha casa. Eu até tomei um susto. O Renan estava dentro do carro e quando eu fui abrir o portão, ele desceu e disse que gostaria de falar comigo rapidinho. E eu perguntei o que ele queria. E ele disse que tinha algo para me mostrar e pediu para eu entrar no carro dele. Mas eu me recusei e falei que se ele tivesse algo para dizer, que falasse ali mesmo. E o Renan começou a me mostrar as fotos do aniversário do Patrick. E disse que ele sabia de tudo o que ia acontecer lá. E foi o primeiro a concordar com tudo. E eu fiquei chocada ao ver o meu namorado beijando outras garotas na festa. Aquilo não parecia uma festa, e sim um antro de perdição. Tinham muitas mulheres, bebidas e narguile. E eu pedi para o Renan me enviar as fotos. E ele me enviou todas. E eu fui tirar satisfação com o Patrick. E ele garantiu que não sabia de nada, inclusive estava bêbado. E nem se lembrava do que estava fazendo.
e falou que iria me provar a verdade e que eu ficasse esperta, porque tudo que o Renan queria era nos separar. Eu tentei relevar e acreditar no Patrick, mas acho que ele tem culpa no cartório sim, porque até agora ele não me provou nada. A desculpa dele é que eu posso acabar deixando escapar e as mulheres dos primos ficarem sabendo o que rolou lá, porque quem armou tudo foram os primos dele. E isso pode gerar até separação. E diante da falta de esforço do meu namorado em reconstruir a confiança entre nós, eu decidi terminar o nosso relacionamento de vários anos. O Patrick está tendo dificuldades em aceitar essa decisão e já cometeu algumas imprudências por causa disso. Eu recebi uma mensagem em que ele expressa que, se eu não acreditar nele, não terá mais motivo para continuar vivendo. E eu estou sinceramente perdida sobre o que fazer. Se devo confiar nele, deixar esse assunto de lado e seguir a minha vida em frente. E se fosse com você, o que você faria?